Esse é o caso de um goleiro que sequestrou, manteve em cárcere privado a mãe de seu filho e entregou seu corpo aos cachorros. O caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio é bem famoso, mas você se lembra como ele aconteceu? Oi? Por que você está indo embora do Rio? Por medo de ameaças do maluco do Bruno. Bruno nega a participação no desaparecimento da ex-namorada Elisa Samúdio. Mas para a polícia, não há dúvidas, o goleiro do Flamengo presenciou a jovem ser estrangulada e morta por um ex-policial que está foragido. A polícia diz que Elisa foi morta na madrugada do dia 10 de junho. De acordo com amigas de Elisa, ela veio de São Paulo para cá na esperança de que o goleiro reconhecesse a paternidade do filho dela. Eu sou a Sassá e está começando mais um Dark Sports, investigando crimes reais do mundo esportivo. Bruno Fernandes das Dores Souza nasceu no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, em uma cidadezinha chamada Ribeirão das Neves, em Minas. Ainda bebê, com 3 meses de vida, seus pais não tinham condições financeiras para sustentar a criança e o abandonaram. Coube a sua avó paterna, Estela de Souza, ficar com a criança. Vale ressaltar que após o abandono, Bruno só foi rever os seus pais depois que virou jogador de futebol muitos e muitos anos depois. E se engana quem acha que o caso criminal dele foi um caso isolado na família. Vamos à lista. Sua mãe Sandra foi investigada por tentar matar a tiros uma mulher em 1996 em Rondônia. Em 2 de março de 96, Sandra encontrou uma mulher chamada Marinês Alves Dias para consumir cocaína junto com ela. Na noite seguinte, em uma discussão, Sandra puxou uma pistola de 9mm e disparou 5 vezes contra Marinês, porém não a atingiu. Ainda que ela tenha sido denunciada ao Ministério Público e a Justiça tenha determinado que Sandra fosse a júri popular, ela nunca foi presa e o seu processo foi arquivado em 2008. Sandra basicamente tinha problemas com alcoolismo e futuramente o goleiro Bruno ajudou a pagar a sua clínica de reabilitação. Já o pai de Bruno, Maurílio, foi acusado de furto e teve 7 mandados de prisão. Nem o seu irmão, Rodrigo Fernandes, escapou desse histórico familiar criminal. Ele já foi preso por roubo em Teresina. Por guardar mágoas da família, Bruno consequentemente se tornou muito próximo e muito fiel aos seus amigos de infância, como Luiz Henrique Romão, ou Macarrão, Helenilson Vitor da Silva e o seu primo adolescente de 17 anos, Jorge Luiz Rosa. Decora bem esses nomes porque os 3 estão envolvidos no caso da Elisa Samúdio. Mas antes da gente entrar nesse caso policial, vale muito a pena a gente relembrar a carreira de Bruno no futebol. Será que já existiam indícios de problemas? Vamos ver. Aos 12 anos, sem dinheiro nem para pagar passagens de ônibus, Bruno inicia nas categorias de base do Venda Nova Futebol Clube. Antes do profissional, ele jogou no Santa Cruz de Minas, na Tombense e no Cruzeiro, onde foi expulso por indisciplina. Assim, Bruno chega para as categorias de base do Atlético Mineiro em 2002 e rapidamente sobe para o profissional. Em 2006, Bruno foi repassado para o Corinthians, mas logo pediu para ser liberado. O que me informaram, ele falou alguma coisa para o filho de algum diretor em algum lugar noturno e o pai, como diretor, comunicou à presidência o que estava acontecendo e quando nós voltamos 5 dias ou 3 dias depois, ele já não era mais do Corinthians. Então não fui eu que mandei ele embora, não. Competência ele tinha, mas já parecia complicado. É nesse período que ele foi apresentado para sua mãe, Sandra Cássia. Alguns meses depois, o goleiro foi oferecido para o Flamengo, onde teve a sua carreira consolidada, mas logicamente sempre rodeado de polêmicas e birras. Em junho de 2008, Bruno foi acusado de agredir um estudante. Começaram a me bater, meus amigos na família, eu levantei, saí correndo, entrei no carro e vim embora para a delegacia direto. Tendo que pagar 2 salários mínimos em cestas básicas para uma instituição do Rio. Um mês depois, Bruno promoveu uma festa em seu sítio no interior de Minas Gerais, que acabou na delegacia já que ele se envolveu em uma confusão com as garotas de programa que estavam lá na festa. Como resultado, Bruno foi punido em 20% de seu salário. Além do mais, as esposas de 2 jogadores envolvidos no caso pediram divórcio. Destaco que naquela época, o goleiro defendeu as mulheres, dizendo que, independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher e bater em mulher é covardia. Em outubro, Bruno Souza se consagra o maior goleiro artilheiro da história do Flamengo após marcar o seu 2º gol pelo time na vitória por 5-0 contra o Curitiba. Ao longo do ano, Bruno viveu altos e baixos com a camisa do time, tendo destaques dentro de campo e sendo vaiado pela torcida por suas atitudes. No início de 2009, o goleiro iniciou seu trágico relacionamento com a ex-modelo Elisa Samúdio.
Antes disso, ele casou e teve 2 filhas com Daiane Rodrigues, outra pessoa muito importante nessa história, tá? Contudo, o relacionamento era extremamente conturbado, assim como tudo na vida do goleiro, e tinha vários altos e baixos, eles se separavam e voltavam várias vezes. Em uma dessas brigas, Bruno conheceu Elisa em uma festa chamada Orgia, onde meses depois a amante anunciou que estava grávida do goleiro. Em 13 de outubro de 2009, o jornal Extra divulgou um vídeo gravado por Elisa, onde ela contava que havia sido ameaçada de morte pelo Bruno. Ela registrou a ocorrência na polícia do Rio de Janeiro por sequestro, agressão e ameaça. O motivo? Bruno teria a obrigado a abortar. Ao fim de 2009, apesar de herdar a faixa de capitão do Flamengo e ainda conquistar o título do Brasileirão daquele ano, Bruno se recusou a levantar a taça do campeonato só por birra, já que ele não foi eleito o melhor goleiro da competição. Ah, e vocês se lembram daquela frase? Quem nunca saiu na mão com a mulher? Em março de 2010, Adriano Imperador brigou com sua ex-noiva Joana Machado, e Bruno, ao comentar sobre o caso para a imprensa, questionou: quem nunca saiu na mão com a mulher? Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né? Em abril de 2010, o Flamengo perde para a Universidade Católica do Chile por 2-0 na Libertadores. E Bruno discute feio com o meio-campista do Mengão, Petkovic. Enquanto o goleiro cobrou mais atitude do sérvio, ele deu um empurrão em Petkovic e os outros jogadores tiveram que apartar a briga. Logo, foram inúmeros casos de violência física e verbal dentro e fora de campo. Mas o principal, claro, foi o caso da Elisa Samúdio. No dia 4 de junho de 2010, Elisa deixou seu hotel no Rio de Janeiro para encontrar Bruno em seu sítio em Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi motivada pela promessa de um apartamento em seu nome e do reconhecimento de paternidade do seu filho. Assim, ela é levada para a casa do até então goleiro do Flamengo pelos parceiros dele. Na mesma noite, mais uma pessoa teria entrado nessa história. Segundo alguns portais de notícia, Fernanda Gomes de Castro, outra amante do goleiro, teria recebido uma ligação com urgência de macarrão. Lembra que eu mencionei ele anteriormente? Esse é um dos fiéis amigos de Bruno. Então, ele havia pedido para que Fernanda fosse até a mansão do goleiro no Recreio, no Rio de Janeiro. Durante o crime, o papel de Fernanda era cuidar da criança. Detalhe, ainda que ela seja uma pessoa muito importante nessa história, já que Fernanda foi julgada também como cúmplice, alguns portais de notícia não citam o nome dela na cronologia dos fatos do crime. De volta à viagem. Se engana quem acha que a violência começou somente no destino final. No carro do goleiro a caminho do sítio, supostamente estariam Fernanda, Elisa com a criança e no volante ia Macarrão. Ele era uma espécie de secretário do goleiro Bruno. Enquanto isso, no porta-malas tinha um menor escondido com uma arma, que do nada ele pulou para o banco de trás com o carro em movimento e agrediu Elisa. Sim, era Jorge Rosa, o primo adolescente de 17 anos do goleiro. Os relatos são de que o menor teria dado coronhadas na cabeça da ex-modelo por se estressar com algo que ela disse, segundo a Fernanda mencionou em alguns relatos. A mãe e o filho chegam no sítio de Bruno no dia 6 de junho. Porém, os primeiros indícios do crime só começam a aparecer 2 dias depois, no dia 8. O carro de Bruno é apreendido em Minas por alguns problemas com documentação e sangue humano é encontrado no veículo após a perícia. Já no sítio, Elisa e o bebê ficam sob vigilância dos comparsas de Bruno até mais ou menos o dia 10. Elisa ficou trancada, sendo mantida de refém, enquanto Fernanda cuidava do bebê. Tem um detalhe muito importante nessa data que poucas pessoas falam sobre. Esse caso aconteceu na mesma época da Copa do Mundo na África do Sul. Lembra do Waka Waka da Shakira? Pois então, foi no mesmo período. Ou seja, basicamente, Bruno teria aproveitado esse período entre os campeonatos para executar o plano. Logicamente, visto que a atenção todinha do público estava voltada para a seleção brasileira. Mas e o desenrolar da história? No dia 24 de junho, a polícia recebeu denúncias anônimas de que Elisa estaria sendo agredida por Bruno e alguns parceiros. A partir daí, o sítio em Esmeraldas começa a ser vigiado pela polícia. No dia seguinte, outra denúncia. O corpo da ex-modelo havia sido enterrado no sítio do jogador. Daiane, esposa de Bruno, é levada para a delegacia autuada por subtração de incapaz. Sim, ela foi responsável por entregar a criança para desconhecidos enquanto estava rolando a investigação, enquanto o crime estava rolando lá também com a Elisa, enfim. Ainda bem que no dia seguinte a criança já é encontrada pela polícia e entregue ao pai de Elisa. Somente no dia 28 a polícia começa a investigar se Bruno tem algum tipo de relação com o desaparecimento de Elisa. Com o mandado, a polícia inicia as buscas no sítio e encontra roupas de mulher e fraldas de bebê.
Até o dia 5 de julho ocorre todo o processo de investigação e busca. O pai de Elisa começa a oferecer uma recompensa de R$5.000 para quem der algum tipo de paradeiro sobre a filha. Nesse dia, a polícia recebeu algumas denúncias de que o corpo de Elisa poderia estar na Lagoa Suja, em Ribeirão das Neves. Mas as buscas na água e no entorno não tiveram sucesso. No dia 6 de julho, Jorge Rosa, que estava na casa de Bruno, no Rio, prestou depoimento. Tá, mas afinal, o que teria acontecido de fato com o corpo de Elisa que teria sumido do nada? O bebê a gente já encontrou, e a Elisa, onde é que tá? E foi isso que o Jorge explicou no seu depoimento. Sob a promessa de apartamento próprio, Elisa e o bebê, que estavam em cárcere privado, são levados para outro local, mais especificamente a casa de Marcos Aparecido dos Santos, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Bola, como é conhecido, é um ex-policial civil que já tinha envolvimento em outros crimes. O adolescente então relata para a polícia que Elisa tinha sido sequestrada, estrangulada e esquartejada pelo Bola. Aí parte do corpo da ex-modelo havia sido jogado para os cães. Na certidão de óbito consta como 10 de junho de 2010 a data da morte da ex-modelo. Aí chegamos lá, já estava cavado esse buraco, só chegou lá, jogou ela lá dentro, lá como se fosse nada, um lixo. Ela falou pro Macarrão que ali não tinha como achar. Aí o buraco onde ela tá dava para jogar os 10 corpos. Voltando para as investigações, em 7 de julho, praticamente um mês depois do esquartejamento da modelo, Bruno e Macarrão se entregam para a polícia sob o mandado de prisão. Jorge Rosa é internado provisoriamente, já que ele era menor de idade, e ajudou a polícia com seu depoimento. Nisso, o adolescente também orienta nas buscas da polícia pelo corpo de Elisa e falando sobre a casa de Bola em Vespasiano. Foi exatamente o local onde ela foi morta. Porém, ao chegar lá, os policiais e os bombeiros não encontraram absolutamente nada. A versão que ele apresentou tem uma coerência. Então nós acreditamos que provavelmente o que ele contou realmente ocorreu e que talvez ele tenha aí errado o local ao apontá-lo. Com base nos depoimentos, a polícia chega à conclusão que Bola teria asfixiado ela de forma mecânica e jogado a mão dela para os cães Rottweiler. Mas 3 envolvidos no caso são presos em Minas: Flávio Caetano de Araújo, Vermerson Marques e Helenildo Vitor da Silva, aquele mesmo cara que eu falei lá no início, que é amigo fiel do Bruno. No dia 12 de julho, esses suspeitos são ouvidos pela polícia juntamente com Bola, que não responde às perguntas dos agentes. Meses depois, em novembro, começam os interrogatórios. Daiane afirma que a intenção era matar o bebê e isso só não rolou porque ele ficou sob os cuidados dela. Ele falou pra mim, Daiane, você tem que ficar tranquila, porque se você não tivesse aceitado olhar o bebê na noite do dia 10, a intenção do Luiz Henrique era eliminar a criança. Eu não sei o que ele quis dizer com essa palavra eliminar. Fernanda, ex-namorada e amante de Bruno, confirma que Elisa e o bebê estavam sendo mantidos em cárcere, além de confirmar que a jovem estava sim sendo ferida. Enquanto isso, Bruno negava o sequestro e se fazia totalmente de desentendido, não sabia nem o que estava acontecendo. Bom menino, né? Como é que pode? Fez nada. Inocente. Em abril de 2011, surge a denúncia de que um presidiário afirmava que o Bola tinha a intenção de matar a juíza, um delegado, o advogado criminalista José Arteiro, que era assistente de acusação no julgamento do goleiro Bruno, e um deputado federal. Em julho de 2011, uma outra juíza é afastada ao ser acusada de cobrar propina para liberar o Bruno. Somente em março de 2012, anos depois do caso, os advogados de Bruno afirmam que Elisa está morta e jogam a responsabilidade para o Macarrão. 4 meses depois, a justiça confirma a paternidade de Bruno, além da revista Veja publicar do nada uma carta exclusiva de Bruno para Macarrão, que pedia de forma misteriosa para que ele confessasse o crime. Se liga só. Um trecho da carta dizia: a melhor forma de resolver isso é usando o plano B. Fui e sempre serei homem com você. E como um dia nós conversamos a respeito e você disse para mim que se precisasse ficaria aqui. Ao serem questionados, os advogados confirmaram a autenticidade da carta, mas afirmaram que aquilo ali era sobre um caso amoroso entre Bruno e Macarrão. Forma estranha de demonstrar amor, hein? Por outro lado, Macarrão nega o caso e diz que Bruno acabou com a vida dele. E ainda fez a seguinte declaração: sim, movimentação de indenização. Ele inventou a história, o que passei dentro do sistema. Eu não sou homossexual, eu acredito que tinha amizade forte e respeito. Eu ia fazer a tatuagem também. Eu fiz, mas não tem nada a ver isso aqui. É uma letra de pagode do grupo Fundo de Quintal. Várias pessoas iriam fazer, não vão assumir. Eu respeito. Sei que acabou a amizade e me arrependo. Se eu fosse homossexual, não teria vergonha, mas o que eu passei dentro do sistema, nada vai pagar. O que fui humilhado dentro do sistema por homossexualismo. Lembrando que homossexualismo é uma doença, tá, gente? Não se fala isso, se fala homossexualidade. Sérgio Rosa Salles, um dos primos de Bruno,
foi encontrado morto a tiros na região metropolitana de Belo Horizonte em agosto de 2012. Segundo o sargento da Polícia Militar, pelo número de disparos, a tentativa era de execução. Com medo da repercussão, o matador e traficante assume a responsabilidade pelo crime. Somente em março de 2013, Bruno Fernandes foi sentenciado por sequestro, assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, sob a pena de 23 anos de prisão e 1 mês. Em 2018, ele foi para regime semiaberto e em janeiro desse ano ele se encontra em liberdade condicional. Durante o processo criminal, a avó de Bruninho entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade. Mas, abre aspas, o autor, temendo que pudesse usar seu material genético para incriminá-lo, se recusou a fornecer seu DNA. Logo, a paternidade foi reconhecida por decisão judicial. O Bola foi condenado a 22 anos de prisão e, em outro processo, ele foi condenado a mais 12, somando uma pena total de 34 anos. Já Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão. Ainda em regime semiaberto, Bruno chegou a postar fotos com alguns cães e agradeceu um canil. Obviamente que a situação foi detonada pela galera da internet devido à falta de sensibilidade com o caso de Elisa Samúdio. Em 2022, Bruno inaugurou uma loja de açaí e atualmente joga em um time de várzea. No início desse ano, rolou uma ação judicial para que o ex-goleiro do Flamengo pagasse para Bruninho, seu filho, uma indenização por danos morais e materiais. O pedido inicial era de 6,4 milhões de reais. Porém, o valor foi reduzido para somente 650 mil. 150 referentes a danos materiais e 500 mil referentes a danos morais, além de 65 mil referentes às custas processuais. Na tentativa de convencer a justiça de que ele não tinha dinheiro, Bruno alegou que a sua atual esposa, a esteticista Ingrid Calheiros, que sustentava a casa. Claro, visto que o salário do jogador era mais ou menos R$ 1.200 e ele consta não ter patrimônio. Mas e aí, você sabia todos os detalhes desse caso do goleiro Bruno? Comenta aí tua opinião e não se esquece de se inscrever em todos os canais do Esportudo que estão aí na descrição.